em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Essa leitura ela está na versão NVI, Nova Versão Internacional. É um pouco diferente da nossa linguagem de hoje. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Esse texto é um texto que é exclusivo de Mateus e é um texto que tem elementos um tanto quanto diferentes, né? A começar por magos vindos do Oriente, né? Que são figuras que aparecem na Bíblia apenas nesse texto. E para a gente agora, lendo essa passagem no nosso tempo, me parece um pouco estranho, né? Que magos são esses vindo do Oriente? Com que propósito? Afinal de contas, o que isso significa? Para entender o significado desse texto, a gente tem que mergulhar um pouco no contexto da época, né? No texto de Mateus, escrito pela comunidade de Mateus. E essa comunidade é uma comunidade que escrevia não só o seu momento, mas também as suas expectativas, as suas lembranças, as suas aspirações. E era uma escrita voltada aos judeus cristãos. Então o Evangelho de Mateus é o evangelho escrito para reforçar: Jesus é o rei. E sendo Jesus rei, ele tem que ser reconhecido como tal. É aí que entram as figuras dos magos ou sábios, que é uma tradução melhor, vindos do Oriente. Esses sábios magos vindos do Oriente provavelmente vieram da região da Pérsia e provavelmente também eram pessoas de outra religião, não eram judeus. Eles tinham as suas próprias divindades, tinham as suas próprias crenças e foram até Belém numa visita que a gente pode chamar de visita diplomática. Ou seja, um outro povo que tem um outro rei agora está enfatizando o evento do nascimento de um outro rei, de um outro lugar, que é o rei dos judeus. E assim eles o fazem. Eles, ao olharem os sinais dos céus, identificam a estrela e eles fazem uma associação daquela estrela ao nascimento de um rei. E
já houve bastante estudos da astrologia, ou melhor, da astronomia, e realmente esse evento astronômico aconteceu. E provavelmente foi a conjunção de Júpiter com Saturno. E se a gente pensar, poxa vida, mas o que o judeu tem a ver com olhar os astros ou observar os astros, né? Não é nada muito relatado na Bíblia, mas era costume dos judeus acreditarem que as estrelas nos céus ou os brilhos no céu seriam Deus escrevendo com seu dedo a história. Então, quando esses sábios relatam o aparecimento de uma estrela, para o judeu também não é algo incomum. Espera aí, Deus está escrevendo com o seu dedo a história. E essa história diz o quê? Diz que está nascendo o rei dos judeus. Então, Júpiter significa o nascimento de um rei. E Saturno significa o Estado de Israel, a nação de Israel. Então, peraí, está nascendo um rei em Israel. Júpiter com Saturno, está nascendo um rei em Israel. E assim eles seguiram essa estrela, até chegar ao seu destino final, que era Belém, para reverenciar o menino. O texto diz que eles vieram, e nessa tradução NVI diz que eles vieram para adorá-lo, mas o sentido real não é adoração, é um sentido real de devoção, no sentido de reconhecimento que aquele é o rei dos judeus. É nesse sentido que eles se prostram. E eles trazem presentes, né? A gente convenciona que eram 3, mas só diz magos, a gente não tem exatamente o número exato. E eles trazem presentes que também a gente tenta trazer algum significado, ouro, incenso e mirra, há várias interpretações, mas na verdade esse fato não é um fato isolado. Era costume da época que, nascendo um rei de outra nação, se fizesse visitas diplomáticas e que se levasse presentes para esse rei nascente. E ouro, incenso e mirra era um dos presentes comuns que se dava a um rei que estava nascendo. Então o recado é: vocês, judeus, se vocês olharem para o céu e observarem os sinais, o rei de vocês nasceu aqui. Vocês podem não estar reconhecendo esse rei, mas até os povos de fora vieram reverenciá-lo. Uma vez que esse texto é direcionado aos judeus cristãos, e muitos judeus não aceitavam Jesus como o seu Salvador, então é um texto didático que diz para o judeu: olha só, vocês têm o rei de vocês, vocês podem não aceitar, mas todas as evidências indicam. E Mateus é o texto, é o evangelho que mais enfatiza isso, tanto que é onde mais tem a ocorrência do dizer que isto aconteceu para que se cumprissem as profecias. Então está Mateus dizendo, está se cumprindo uma profecia. E os magos então chegaram do Oriente e foram até Herodes, que era o rei, entre muitas aspas, dos judeus. Essas muitas aspas significam que, primeiro, que Herodes nem judeu era, ele era asmoneu. Segundo, que ele tomou o trono de uma maneira meio duvidosa, né? Por meio de um casamento. E ele tinha associado a ele então o poder religioso e o poder político. E Herodes era uma figura um tanto quanto violenta, temperamental, e ele tinha muito medo de perder o poder. Muito medo. Ele é extremamente apegado ao poder. E quando os magos chegam, ele fica desesperado. Peraí, tem outro rei nascendo? Aí ele joga essa artimanha, essa armadilha. Não, vocês vão lá, né? Reverenciam esse rei e depois vem aqui e me conta, porque eu também quero reverenciá-lo. E assim foi, os magos foram, reverenciaram Jesus como o rei dos judeus nascente, como uma esperança nascente, só que em sonho eles foram avisados que não, vocês não voltem e encontrem com Herodes, não, vocês vão por outro caminho. E assim o texto acaba.
Não diz qual foi o caminho, não diz quando chegaram, e aí encerra-se o texto. E é interessante que eles são avisados em sonho, e essa é um relato bem comum, né? José foi avisado em sonho, né, que ele não deveria se apartar de Maria ou rejeitar Maria, que aquele filho que ela esperava era o Filho de Deus, era fruto do Espírito Santo, né? Maria também foi alertada em sonho, né, que ela seria abençoada. Então a Bíblia tem vários relatos de pessoas que são alertadas em sonho, e é bem interessante que nesse texto Deus fala em sonho com pessoas que não são judeus, não são da mesma religião, mas que vão fazer cumprir a vontade de Deus através de uma revelação. Isso mostra o caráter universalizante da mensagem de Deus, que usa quem Ele quer, como Ele quer, para que as coisas se cumpram. Então esse texto, ele nos dá a oportunidade de uma reflexão bem presbiteriana, né? Em 3 pontos. O primeiro ponto é o sinal no céu. Estamos começando um novo ano, e toda vez que começamos um novo ano, nós necessariamente fazemos planos, fazemos uma certa análise do ano que passou, o que foi positivo, o que foi negativo, e fazemos planos. Mas geralmente esses planos que nós os fazemos de acordo com os nossos parâmetros, os nossos anseios, as nossas necessidades. A gente não costuma ter esperança naquilo que está fora da gente. A gente sempre faz planos contando com as coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso controle. Nós somos um pouco Herodes, nós queremos ter muito controle sobre as coisas que estão por acontecer. Nós temos o nosso próprio reino sobre nós mesmos. E interessante que nós não escolhemos nada na vida, né? Nós escolhemos quando nascemos, como nascemos, em que família vamos nascer, em que estado de saúde. Também não escolhemos no nosso dia a dia se vamos ter um bom dia ou um mau dia, se vamos estar com saúde ou não. E também não escolhemos quando vamos morrer e nem de que forma. Então, entre uma não escolha, que é o início, e a não escolha do final, nós queremos fazer todas as escolhas, como se tudo tivesse sob nosso controle. Então, essa é uma maneira de pensar parecida com a maneira de pensar de Herodes. Eu quero que as coisas estejam sob meu controle, custe o que custar. Eu tenho o meu próprio reinado, nós temos o nosso próprio reinado, que achamos que reinamos sobre a nossa própria vida, e não queremos que nasça algo diferente, não. Então, nesse ponto, nós somos um pouco Herodes. E a estrela que aparece brilhando diz o contrário. Diz que existe uma esperança que está fora de você, que está fora do seu alcance, e que é nela que você tem que olhar e mirar para ter esperança. E ela que te guia ao ponto de esperança. E muito significativo, o centro onde brilha a estrela sobre o ponto dessa esperança é fora do centro de poder, é fora do controle de Herodes, é onde está a manjedoura. E nós buscamos sempre olhar para dentro do nosso próprio palácio e não para a manjedoura, porque quando a gente olha para a manjedoura e vê o menino nascendo, a gente tem que reverenciar e admitir, esse é o segundo ponto, existe um novo rei. Eu não reino sobre a minha vida, eu não reino sobre mim mesmo. Esse é o segundo ponto, essa admissão. Então é o primeiro ponto, olhar para fora de si e admitir que a esperança está fora de você, admitir a sua impossibilidade, lembrando do texto que quando sou fraco, aí é que sou forte. Admitir a sua impossibilidade e expandir as suas possibilidades para um reino maior, um reino que está fora de você, que é o reino de Deus. Então, admitido a esperança fora de nós e depois contemplando o nascimento desse novo rei que agora quer reinar sobre você, aí vem o terceiro ponto da nossa reflexão. Agora ele diz, vamos seguir agora outro caminho. Já viu a esperança? Já sabe onde é que ela está? Agora você vai seguir por outro caminho. Não é, o seu caminho não pode levar até Herodes.
o seu caminho não pode levar até o centro do poder, porque o centro do poder agora sou eu na sua vida, não é mais você. E é significativo no texto que os sábios do Oriente encontram com Herodes, estão dentro do templo, dentro do centro de poder econômico, religioso e político, e saem de lá, e depois, fora do centro do poder, é que eles veem a estrela brilhando sobre a manjedoura. Então, quando a gente está dentro do nosso castelo, da nossa fortaleza, não adianta olhar para cima que a gente não consegue ver a estrela brilhando. É fora do nosso centro de poder, é fora do nosso centro de controle. Então a terceira parte, talvez a mais importante, seja essa, que essa mensagem nos diz que assim como os judeus tentavam controlar o que sentiam ou tentavam não aceitar a figura de Jesus como rei, nós também às vezes somos bastante relutantes em aceitar que é Ele que está no controle. Então aceitar a Cristo é aceitar a manjedoura, é aceitar o reinado e também é aceitar um novo caminho. Esse caminho trilhado, não pautado naquilo que nós entendemos sobre o que é a vida, ou que nós entendemos sobre o que é o outro, ou que nós entendemos sobre o que é o amor, mas sobre o que Ele nos ensina, o que é a vida, o que é o amor, o que é o outro. O que é essa comunhão aqui que existe entre nós? O que é o relacionamento que temos que ter com todas as pessoas, pautados não naquilo que pensamos, naquilo que achamos, mas pautados nessa nova proposta de reino. E se Jesus não reina sobre nós, não tem como nós nem pregarmos o Evangelho. Porque para pregar o Evangelho há que se viver o Evangelho. E para se viver o Evangelho é necessário que Ele reine sobre nós. E a mensagem de hoje é simples e clara: que Ele reine sobre nós, que não tenhamos a pretensão de ser o centro de poder sobre nós mesmos e nem sobre as outras pessoas, que possamos aceitar humildemente esse reinado dele sobre nossas vidas, tanto as nossas vidas no âmbito pessoal como no âmbito da comunidade, porque uma vez que se é cristão, a gente é cristão o tempo todo, que possamos ser essa luz de esperança que brilha para o mundo, para que quando convivermos com nós, as pessoas nos identifiquem também como um ponto de luz e de esperança e queiram se aproximar também dessa manjedoura que traz tanta humildade e poder ao mesmo tempo. Que Deus nos abençoe.